no vídeo de hoje a gente vai fazer um tour aqui, na Ódena. Hoje a gente vai mostrar essa clínica completa, finalizada, já tem 2 meses de uso e temos profissionais e pacientes super felizes. Lembrando, aqui o arquitetônico não é nosso, mas a parte da comunicação visual junto com o escritório de branding e também a parte de consultoria, ajuste aí no paisagismo junto com a Reino Vegetal é nossa também. Então a gente... e alguns detalhes de iluminação como essa. Então acompanha a gente lá dentro que a gente vai mostrar mais detalhes para vocês nesse tour completo. Eu sou a Leca. E eu sou a Maria, somos arquitetas da Atna. E para quem ainda tá perdido, não sabe do que a gente tá falando, não conhece ainda essa clínica, é porque não assistiu aqui os vídeos do canal. Então vou deixar aqui no cardzinho de cima para vocês assistirem o que a gente fez aqui, um tourzinho que a gente fez rapidinho, enquanto a obra ainda estava rolando, mostrando algumas coisas que ficavam escondidas assim na marcenaria, que na hora da montagem a gente conseguia mostrar os detalhes para vocês. Vão lá e assistam antes de ver aqui o resultado final. Feito. Atrás de mim é a recepção principal. Acho que o que mais chama a atenção logo de cara assim, é essa parede de pedra, né? Aqui a gente tem um segundo pavimento, uma área de mezanino, e a gente quis tirar proveito e valorizar esse pé direito duplo. E para isso, já que todo o conceito da clínica estava voltado a esse acolhimento, a esse bem-estar das mulheres e dos acompanhantes, a gente quis trazer essa naturalidade também para essa parede de chegada, né? Além disso, bom, agora já não tá mais, mas de manhã cedinho o sol entra ali, que é um efeito bem bacana. Então a gente utilizou essa pedra natural, esse formato mais irregular, assim, para fazer justamente esse conceito também para esse espaço. E aí, todo o layout dessa recepção foi pensado para seguir nessa mesma diretriz, né? Nessa mesma estratégia de projeto, essa mesma intenção. Percebam que essa recepção não é uma recepção formal, como geralmente costuma ser as clínicas, né? Com aquelas poltronas uma ao lado da outra. Aqui a gente brincou bastante com o layout e também com a forma dos mobiliários para que as pessoas não se sentissem incomodadas com a proximidade com uma pessoa que eles não conheçam. Então, criando esses diferentes cantinhos e pensando que tem gente que vem sozinha, tem gente que vem com acompanhante, tem gente que vem com filho. Então, a gente também tem um espaço de circulação bem confortável. Aqui no cantinho aproveitou para fazer com essas duas poltronas, sempre com uma mesinha de apoio, uma tomadinha por perto, uma iluminação mais direcional. Ali do lado, esse sofá orgânico que está bem de frente também para esse outro sofá, e a gente colocou eles assim propositalmente, né, nesse formato, justamente para cumprir esse papel que eu falei, né, de a gente criar esses ambientes diversos e, além disso, deixar essa circulação que é o acesso, né, para as secretárias, essa área que a gente precisa ter o contato com elas, né, para fazer o atendimento. Então aqui a gente conseguiu deixar esse espaço mais livre. E aqui a gente está onde acontece esse primeiro atendimento, né, o primeiro ponto de acolhimento da clínica. E o primeiro contato visual também, porque a porta ela fica bem aqui direcionada, mas como a gente criou todo esse efeito e tem o nome da marca aqui também exposto, acaba sendo um ponto bem focal. Então as pessoas naturalmente direcionando o olhar para cá. Aí na bancada das secretárias a gente trouxe esse material aqui, uma pedra sintética, num tom um pouquinho mais frio, de tom de cinza, justamente para facilitar a limpeza, dia a dia, a questão de vigilância sanitária também foi um ponto bem importante aqui nesse projeto, porque, claro, tem que ser bonito, tem que ser acolhedor, mas ainda assim é uma clínica que a gente precisa ser aceito por todas essas exigências, né, essas normas que a gente precisa cumprir. Então, sempre levando em consideração também a impermeabilidade dos materiais. Para contrastar com esse tom um pouquinho mais frio, a gente criou aqui esse detalhe com uma iluminação mais aconchegante e meio que soltando essa pedra, porque acabou sendo um grande bloco, né? Então, para a gente não ter aquele efeito tão pesado, tem esse detalhe aqui que desloca essa parte de baixo da parte da bancada de cima e cria um efeito bem legal. E aqui atrás, num desnível um pouquinho mais baixo, justamente para elas terem essa privacidade, fica a bancada das secretárias e que também tudo foi pensado para o uso delas. A gente não vai mostrar porque elas já estão usando, então tem bastante itens de uso pessoal ali, mas a gente criou carrinhos móveis para elas conseguirem guardar os seus pertences, fez aproveitamento também de toda essa profundidade aqui na parte interna para colocar os itens de uso diário. E essa iluminação aqui, né, linear, que deixa bem marcada essa área de trabalho, porque aqui às vezes a clínica funciona até um pouco mais tarde, quando já está de noite, então a iluminação fica bem aconchegante e funcional também. E lá no fundo a gente
trouxe essa valorização com o fundo em cimento queimado, trazendo esse efeito mais diferenciado para não ser só uma pintura muito simples, né? E claro, com esse efeito de iluminação que vai fazer essa marcação. Aí a marca em branco para criar esse destaque, e também sempre levando em consideração tudo que o pessoal do branding criou aqui para eles, né, de conceito, narrativa, paleta de cores. E o uso do MDF amadeirado um pouquinho mais claro para trazer esse aconchego. E aqui a gente brincou com diferentes tipos de acabamento. Então tem ele mais liso, ele fazendo o fechamento do armário. Um armário que depois vocês vão ver, mas do lado de lá ele é uma copa, uma copinha, um espacinho de café. E do lado de cá a gente tem esse aproveitamento interno aqui para as secretárias. E esse painel no xerabe, que é aquela creminha assim, tipo xadrezinho, sabe? Ele esconde um truquezinho. Vou mostrar para vocês o que a gente tem ali. Então, quando a gente está com a porta fechada, a gente tem só essa continuidade desse painel aqui, que traz essa privacidade para a área das secretárias, mas ao mesmo tempo a gente tem essa permeabilidade visual. Mas a gente consegue trazer esse acesso de forma que ele fique bem escondidinho, então não fica com aquela cara de porta, sabe? E essa foi a intenção para a gente criar esse acesso aqui para dentro do ambiente delas. E a gente está num espaço de transição entre a recepção da frente ou a principal e a segunda recepção, mas também é a transição lá para os consultórios, lá atrás. Uma das estratégias que a gente usou para marcar essa conexão entre os espaços é essa linha de luminária, de iluminação de LED, que leva até lá na área dos consultórios. Ela para aqui e continua seguindo o corredor. Então são estratégias que a gente usa para que a gente se sinta, não se sinta perdido no espaço e consiga alcançar visualmente, né? Aproveitando também que é uma área de transição, a gente aproveitou para colocar aqui esse espaço onde fica o cafezinho, uma água, e também aqui a gente está escondendo um pilar. Aqui faz as costas do espaço da recepção, onde ficam as secretárias, né? Então esse móvel ele tem dupla função, porque ele serve tanto para elas lá para dentro, quanto em alguns pontos onde não é acessível lá, para servir para esse espaço de cafezinho, como por exemplo a lixeira que a gente tem aqui, então tem o espaço de armazenamento dos copos e fica toda essa bancada útil. O que a gente queria era dar essa construção dos espaços muito formais. Então a gente trouxe tanto para a recepção da frente, quanto para essas recepções aqui atrás, esses microambientes mais orgânicos. E aí a gente acabou fazendo essas divisórias, né, em marcenaria, com a palhinha aplicada, e sempre pensando em acomodar duas, uma ou três pessoas, para que assim a gente consiga fazer com quem vem sozinho também se sinta acolhido, mas quem vem em dupla tenha um espaço. Então a gente acaba quebrando um pouco aquela sequência de, aquele enfileiramento de cadeiras, onde as pessoas sempre evitam sentar lado a lado, né, porque acaba ficando muito próximo. Assim a gente tem uma proximidade reservada, que é algo bem legal. E aqui a gente já consegue mostrar também a brincadeira das cores que a gente trouxe, porque como a gente queria que o espaço vibrasse um pouquinho mais, a gente aproveitou a neutralidade dos materiais, né, do MDF claro, da pedra mais cinza clara, com esse terracota. Então a gente trouxe para algumas poltronas e também para alguns quadros. Outro efeito bacana que deu mais aquecimento e acolhimento para o espaço foi, em algumas paredes a gente usou o efeito de cimento queimado. Isso acaba quebrando um pouco a monotonia. Então são outras estratégias que a gente também usa. O que mais a gente fez também para quebrar um pouco a rigidez, a gente aproveitou para trabalhar as curvas, não só no mobiliário, não só nas divisórias, mas também no teto. Essas curvas elas acabam meio que abraçando o ambiente. Então aqui também, onde era só um pilar que atrapalhava a visão, veio como um elemento de integração também entre os espaços, porque a gente tem a iluminação, mas ele também começa do chão e dá continuidade para outra sala. Assim a gente vai trabalhando uma transição mais suave entre os ambientes. E essa segunda recepção, que é a mais reservada, a gente investiu bastante no jogo de layout. Hoje está faltando uma das poltronas aqui, que está servindo para um outro ambiente, mas aqui a gente também tem esse jogo de poltronas diferenciadas, que é abraçada pela marcenaria. E o mais legal desse espaço aqui é que lá no fundo a gente tem um jardinzinho. Então, embora não seja a recepção da frente, aqui é muito gostoso de ficar,
porque atrás a gente também tem aquele paredão de pedras com a vegetação. Então, se eu venho para cá, olha que gostoso, aqui no solzinho da manhã, né? Eu posso sentar, relaxar e estar mais calma, né? Me sentindo mais acolhida para a próxima etapa, que vai ser os atendimentos. Aqui atrás de mim é uma sala de negociações, e nessa transição entre a sala de negociações e o acesso para os consultórios e a recepção e a segunda recepção, ficava esse cantinho aqui. Então a gente pensou em, ao invés de só fazer um cantinho mesmo, a gente trazer um pouco do significado da marca para esse cantinho. E acabou que virou o espaço mais instagramável da clínica, porque aqui a gente conta um pedacinho do manifesto, que afinal é todo o propósito, né, de como a clínica nasceu, ao que ela se presta. Então, esse pedacinho aqui ficou bem marcado na memória das pacientes, sempre de quem passa por aqui. Vou falar baixinho porque hoje está rolando gravação por aqui. Agora eu vou apresentar para vocês os banheiros. Não é porque é um banheiro de uma clínica que ele precisa ser sem graça, né? Todos os ambientes aqui a gente pensou bem amarradinho com esse conceito, levando em consideração a marca também, e os banheiros não foi diferente. E aqui a gente utilizou estratégias bem simples. Estratégias simples no sentido de que não precisa de muito para ficar bom. Então a gente economizou em material, colocou painel, a gente trabalhou basicamente com pintura e iluminação. Mas por que as aspas do simples? Porque o nosso engenheiro, inclusive, ele falou: vocês têm que fazer um vídeo do banheiro, mas ó, deu trabalho que vocês inventaram lá. Porque olha só o que a gente criou aqui para criar esse efeito de surpresa ao chegar no banheiro. A gente trabalhou com 2 tonalidades de cores, e aí a gente fez essa diferenciação entre as pinturas e a marcação nesse encontro com o perfil de LED, que ele começa aqui na parede, sobe e vai até o teto, fazendo essa diferenciação entre os tons. Então, basicamente, o banheiro, a graça, o charme dele todo, tá nessa cor, né, nesse contraste entre as cores, nessa iluminação bem marcante. E o restante são os itens de banheiro que a gente já normalmente precisa, né, principalmente a parte da cuba, que aqui a gente quis criar um efeito mais de chegada, assim, né? Então, esse efeito monolítico de bloco, para justamente ficar esse bloco mais pesado, bem marcado, e chamar a atenção, porque já era um item que a gente ia precisar. E aqui a gente optou por trabalhar com uma pedra, um granito. Então, apesar de ser um grande bloco de pedra, ainda assim a gente consegue um bom custo-benefício por questão da escolha do material. E aí o espelho em formato orgânico, detalhe também nos metais, em acabamentos no dourado, para trazer esse quentinho. E agora eu já estou aqui no banheiro unissex, que também é um banheiro acessível, para mostrar para vocês um detalhe de marcenaria. Todos os banheiros aqui da clínica seguiram aquela mesma estratégia que eu mostrei antes aqui para vocês. Então, não só esses 2 banheiros sociais que estão aparecendo aqui no vídeo, mas também os banheiros dos consultórios. Todos eles seguem a mesma linguagem. E aqui, para esse banheiro unissex, a gente precisava de um fraldário. Então, o que a gente pensou? Em fazer o aproveitamento da marcenaria para já ter aqui os itens de armazenamento, né, de uso que eles vão precisar aqui para fazer a manutenção do espaço no dia a dia. E a gente trabalhou com um fraldário de forma mais escondidinha. Quando ele está fechado, a gente tem um efeito de painel, mas quando a gente abre, a gente tem aqui a parte da bancada, ela fica suspensa, né, mas bem fixada por essa corrente. E além disso, tem aqui esses apoios, né, suportes, para deixar alguns itens aqui para facilitar a vida das mamães e dos papais. A gente vai apresentar um dos consultórios, porque aqui a gente tem 5 consultórios, são 5 de especialidades ginecológicas e um consultório um pouquinho menor, que é para uma psicóloga, uma nutricionista, uma fisioterapia, algo assim. Mas em geral eles são padrão. Cada um tem as suas particularidades por conta do espaço, da arquitetura, mas todos foram pensados da mesma forma e eu vou apresentar para vocês um deles. A gente trabalhou todos com um espacinho de estar, para quem vem de acompanhante poder sentar, tem um espaço mais confortável. Aqui a gente tem um sofazinho e uma poltrona, porque nesse caso aqui o atendimento médico vai ser um pouquinho mais aproximado, às vezes em alguma situação um pouco mais delicada, para trazer o paciente, o acompanhante para uma conversa. A gente trabalhou a situação da marcenaria com os painéis retroiluminados para trazer
a sensação de aconchego nesse atendimento, né? Até porque os atendimentos vão até mais tarde, à noite, então a gente tem sempre essa sensação mais gostosa. A gente se preocupou também com a questão de, além de receber o paciente, do bem-estar médico, né? Porque eles passam muito tempo aqui, então a gente se preocupou com trabalhar com mobiliários econômicos, bastante circulação, uma mesa, né, que seja mais resistente ao dia a dia do trabalho, também ser bem cercado de uma marcenaria que entregue bastante opção de organização. A gente tem armários laterais e ao mesmo tempo humanizar esse espaço, né, trazendo essas prateleiras iluminadas com uma decoração mais significativa e algo bem expressivo. Como é um consultório ginecológico, a gente precisa ter uma área de atendimento mais reservada. Mas o que a gente queria era que quando não estivesse acontecendo esse atendimento, a gente pudesse dar mais essa sensação de amplitude do espaço. Foi então onde a gente optou por essas esquadrias que abrissem um pouco mais e mantivessem essa integração. Já na área de atendimento, não é porque é uma área muito técnica que a gente não possa dar esse ar um pouco mais aconchegante também. Então a gente pensou num quadro, né, a mesma situação da marcenaria iluminada, e algo que a gente tem que pensar é nesse dia a dia. Então foi onde a gente discutiu com os clientes a questão de manuseio dos equipamentos, e a gente pensou na estratégia de um carrinho que fosse um carrinho útil. Aqui dentro a gente tem as lixeiras, divididinho já, né, entre lixo infectante e lixo comum, e aqui dentro dessas gavetinhas ficam os materiais necessários para o uso do dia a dia. Então, tira as bandejinhas da gaveta, apoia aqui. Essa aqui é uma superfície de pedra, então é fácil de limpar, né, do manuseio, e aí eles podem deslocar conforme estão fazendo o atendimento aqui junto da cadeira ginecológica. Para o acolhimento, uma das coisas que fazia sentido para a gente também é que o caminho da recepção até os consultórios, eles fossem algo mais aconchegante. Então foi onde a gente deixou aqui toda uma luz bem baixinha, colocamos lá no final um ponto focal com uma decoração, e se vocês notarem, a gente não tem iluminação vindo do teto, além dessa fita de LED que marca aqui no lado. Então a gente tem toda uma iluminação bem aconchegante para fazer com que esse caminho do cliente, do paciente até o consultório seja o mais tranquilo possível. Então, um tour até bem rápido, perto do tamanho que é esse projeto, né? Esse ambiente. A gente ainda vai ter uma continuidade dele para um segundo pavimento mais para frente, onde a gente vai ter copa e sala de reuniões, vai ter outro consultório, enfim. Então tem um segundo pavimento ainda que vai ser implantado, e daí a gente volta para mostrar esses detalhes mais para frente também. E para vocês não perderem isso que a gente vai mostrar ainda, não se esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar esse tour, né? Não só desse também, mas de outros vídeos. E como a gente está aqui no âmbito comercial, vou deixar indicado aqui para vocês outros 2 vídeos que a gente também compartilhou, fez um tour, uma loja de roupas e um escritório do Polvo Brand, que foi justamente o responsável pela marca aqui da Odena, pela nossa marca da Atna também. Então são 2 vídeos de projetos comerciais, mas todos com estratégias bem diferentes, né? Porque afinal de contas são negócios bem diferentes. Então acho que vocês podem ser quem gostem também. Vão lá assistir. E deixa a gente saber se vocês estão gostando, o que vocês gostaram de estratégias aqui. Só comenta pra gente o que vocês mais gostaram, que a gente vai adorar saber. Até a próxima. Tchau, tchau.